Eu tinha acabado de levantar da cama. Estava dando uma conferida nos e-mails e mensagens do Orkut. Para minha surpresa, havia um recado do André, um amigo dos tempos de escola que eu não via há mais de 10 anos. Na verdade, naquela época, éramos vizinhos e ele, um dos meus melhores amigos, se não o melhor. Por isso fiquei muito feliz quando li aquilo. E aí, Silvio, voltou quando para Curitiba, cara? Nem acreditei quando te achei no Orkut. Anota o meu telefone e me liga. Foi até bom te encontrar porque eu tenho um convite para te fazer, mas tem que ser pessoalmente. Me liga. Um abraço, André. Eu nem acreditei. Mais de 10 anos. Aliás, a última pessoa de quem eu imaginava receber uma mensagem era ele. Até porque, convenhamos, mais de 10 anos é tempo. E é muito tempo. Tanta coisa aconteceu nesse tempo. Ler a sua mensagem, ver o seu rosto ali estampado naquela imagem me fez voltar no tempo. Passou um filme na minha cabeça. Eu tinha 17 anos quando me mudei com a minha família para Londrina, deixando tudo para trás. Amigos, escola, conhecidos e inclusive meu primeiro amor. E essa, claro, foi a pior parte. Deixar para trás a menina por quem eu era apaixonado. A imagem da Magali surgiu assim na minha cabeça quase que instantaneamente. Foi inevitável. Eu gostava tanto dela. Sofri tanto com aquela separação. Se bem que, na época, eu até podia ter ficado, se quisesse. Não precisava ter ido embora. Podia ficar morando com os meus avós, por exemplo, como, aliás, foi até cogitado na época, já que ainda estávamos em agosto e meus pais não queriam que eu perdesse o ano escolar. A própria Magali insistiu muito para que eu ficasse. Chegou a chorar no dia da despedida. Para dizer a verdade, nem eu entendi por que decidi ir embora com os meus pais. Acho que deu vontade de conhecer lugares diferentes, pessoas novas. Só isso mesmo para explicar por que tomei aquela decisão. Porque, repito, apesar de ter tomado esta decisão, de ir embora com os meus pais, sofri e não foi pouco. Uma vez lá em Londrina, o tempo foi passando e eu fui amadurecendo, conhecendo gente nova, me envolvendo com outras coisas, me desapegando de outras, até que quando me dei conta, tinha perdido o contato com todas as pessoas que, embora fossem importantes para mim, acabaram de certo modo ficando para trás. O André, por exemplo, era o meu melhor amigo. Só que, como eu disse, o tempo passa, as coisas mudam. Novas pessoas chegam, outras se vão. E dali para diante, já haviam se passado mais de 10 anos. Muita coisa tinha rolado. Nesse período, além de Londrina, eu também já tinha morado em São Paulo, Belo Horizonte, e só agora estava de volta a Curitiba. A firma onde eu trabalho tem filiais espalhadas pelo Brasil todo. Foi uma opção minha retornar a Curitiba. Ah, se eu soubesse o que o futuro me reservava. Acabei ligando para o André, naquele dia mesmo, e combinei de lhe fazer uma visita. Ele ainda morava no mesmo lugar, mesma rua, mesma casa, tudo igualzinho. E olha, voltar ali me fez sentir tão bem. Apesar de que muita coisa tinha mudado. Eu lembrava exatamente de tudo, as brincadeiras, as conversas no portão, e inevitavelmente também lembrei da Magali. Andando por aquelas ruas, foi impossível não lembrar dela. Cheguei a passar diante da casa onde ela morava, mas estava tudo muito diferente. A casa, aliás, já não existia. Havia 3 sobrados construídos naquele terreno. Mesmo assim, só de passar diante daquele lugar, me deixou comovido. O meu reencontro com o André foi regado a cerveja, risadas e lembranças do passado. Parecíamos 2 meninos lembrando das bagunças dos bons e velhos tempos. Bom, até aí, estava tudo muito bem. O clima estava descontraído, até porque estávamos ali sozinhos. A esposa dele tinha ido até o mercado e ainda não havia voltado. Até aquele momento, aliás, não tínhamos conversado sobre ela.
Quando cheguei, ele apenas falou que ela tinha ido até o mercado e ficou por isso mesmo. Só que bastou eu perguntar dela para que tudo mudasse de figura. Mas e a tua mulher, André? Chega ou não chega? Tô querendo conhecer essa maluca. Porque para ter coragem de casar com você, mas me desculpa, mas só mesmo sendo maluca, né? Eu falei aquilo de brincadeira. Mas aí ele disse uma coisa que, francamente, eu não estava preparado para ouvir. Então, cara, nem te conto. A Magali é assim mesmo. Eu nem gosto de ir no mercado com ela, demora uma eternidade, fica comparando o preço, sabe? Eu não tenho paciência. Por isso que ela vai sozinha. Olha, quando ele falou aquele nome, Magali, eu gelei. Meu Deus, será que... Não pode ser. Deve ser outra. Não pode ser a minha Magali. De qualquer modo, fiquei todo sem jeito. Foi inevitável. Tentei disfarçar, mas não deu. Meu Deus do céu, só faltava ser a mesma. Seria possível que o meu melhor amigo tivesse se casado com a mulher que eu mais amei na vida? Olha, se fosse verdade, seria a típica ironia do destino. Aqueles segundos de dúvida não duraram muito. Pois ele deve ter percebido o meu jeito, tanto que foi abrindo o jogo. Você lembra dela, né, senhor? Claro que lembra, né? Vocês foram até namorados? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Como essa vida é estranha. Mais de 10 anos já tinham se passado. Nesse período, tanta coisa tinha acontecido. Eu já tinha, inclusive, me apaixonado por outras mulheres. Já tinha quase me casado com uma delas, aliás. Aí, de repente, diante daquela situação, eu não sei explicar o que aconteceu comigo, mas eu me senti muito estranho. O sentimento que eu tinha levado comigo, quando fui embora para Londrina, eu achava que não existia mais, que era tudo coisa do passado. Só que quando me deparei com aquela situação, eu não sei, mas alguma coisa dentro de mim se manifestou. Era uma mistura de ciúme, despeito, inveja. Eu não sei explicar. Na verdade, nem eu mesmo soube definir o que era. Meu Deus, já fazia tanto tempo. Mais de 10 anos. Eu quase já não lembrava mais da fisionomia dela. Com um sorriso forçado no rosto, eu perguntei: mas você e a Magali, André? Nossa, tá falando sério? Não, por essa eu não esperava. É, meu amigo, a gente já tá junto há 6 anos. Já temos até uma filhinha de 7 meses. Aliás, você lembra daquele convite que eu te falei? Então, tem a ver com a nossa filha. Mas eu vou esperar a Magali chegar e aí a gente conversa sobre isso. E aí, quer mais uma cerveja? Aliás, você já almoçou? Eu ali desconcertado, perplexo. E ele falando de cerveja. E ele falando de almoço. O fato é que por mais que eu tentasse, depois daquela notícia eu não consegui mais ficar à vontade. Não deu. Sabe aquela agonia, aquela vontade de levantar e ir embora, sair correndo? Repito, nem eu mesmo consegui entender o motivo daquela minha reação. Mais de 10 anos. Minha namorada é de adolescência. Repito, naqueles quase 11 anos, eu já tinha tido 10 namoradas. Já tinha me apaixonado 3 ou 4 vezes no mínimo. Quase tinha casado. Já não lembrava direito do rostinho da Magali. E, no entanto, quando ele falou o nome dela, parece que tudo voltou. Eu não podia estar apaixonado por ela ainda. Nosso namoro era coisa do passado. Coisa da adolescência. Não fazia sentido ficar daquele jeito. Eram quase 2:30 da tarde.
quando ouvi um barulho de carro lá fora. Já tremi na base na mesma hora, quando ele disse que era ela chegando. Meu Deus, eu não tinha a mínima ideia de como ia me comportar diante dela. Se já estava nervoso daquele jeito, imagine quando estivéssemos cara a cara. Não demorou muito e ela entrou, carregando umas sacolas. Olha, quando a vi diante da porta, as minhas pernas bambearam e o meu corpo todo começou a tremer. E foi só naquele momento que eu entendi o motivo daquela minha agonia. Incrível, inacreditável, absurdo, mas eu ainda a amava. Por mais incrível que pudesse parecer, eu a amava e não era pouco. Apesar de todo aquele tempo sem vê-la, sem ter notícias dela sequer, de ter me apaixonado por outras mulheres, de quase casar, apesar daqueles 10 anos, quase 11 anos de separação, incrível, absurdo, mas eu não tinha conseguido esquecê-la. E percebi isso no exato instante em que os nossos olhos se encontraram. E eu senti aquele fogo me consumindo por dentro. Sabe quando você olha para o rosto de uma pessoa e percebe que você não quer nenhuma outra perto, só quer aquela? Meu Deus do céu, quem pode explicar o amor? Como que algo pode se manter escondido, adormecido no peito por mais de 10 anos e de repente simplesmente explodir, e assim com tanta intensidade? Dizem que a diferença entre os adultos e as crianças é que as crianças fazem tudo o que têm vontade, vão atrás de todos os impulsos, e os adultos já têm que conter os impulsos. Pois naquela hora eu senti tanta vontade de voltar a ser criança. Eu senti tanta vontade de seguir aquele meu impulso, que não era outro senão pegar aquela mulher pela mão e sair pela rua, fugir daquela casa para bem longe, onde ninguém nos encontrasse. Eu senti vontade de roubar a mulher do meu amigo, porque aqui no meu coração não era a mulher dele, era a minha mulher. Era o meu amor. Fiquei sem palavras quando a vi. E me deu a nítida impressão de que ela também ficou comovida. Acho que ela também não estava esperando me encontrar ali, até porque ficou me olhando de um jeito. Então o André correu na sua direção, pegando as sacolas que ela trazia na mão. Ô amor, que bom que você chegou. Lembra do Silvio? Ela só balançou a cabeça, sem desfazer aquela expressão de surpresa. Ah, meu Deus, como aquele reencontro mexeu comigo. Repito, eu tremia. Meu coração só faltava sair pela boca. Ela não tinha mudado nada. Claro, uma coisinha aqui, outra ali, mas nada que alterasse a sua fisionomia. Fisionomia que eu nem lembrava direito. E foi então inevitável viajar no tempo. Quando a cumprimentei com um beijinho no rosto e senti de novo aquele perfume, o mesmo que ela usava, mais de 10 anos. Quase perdi a respiração. Notei que ela também ficou perturbada. Ela então se sentou ali junto de nós e começamos a conversar. Foi quando, inocentemente, o André olhou para ela e perguntou: "Você lembra, Magali, quando vocês dois namoravam? Acho que foi mais ou menos nessa época que você foi embora para Londrina com os teus pais, né, Sil?" Não poderia haver pergunta mais inconveniente do que aquela. A gente então se olhou por um instante e ficou evidente que nenhum dos dois estava à vontade.
Aquele reencontro não mexeu apenas comigo, mexeu com ela também, eu percebi, eu senti isso. Mas as surpresas não tinham acabado. Foi tão de repente que eu nem tive tempo de me recompor daquela pergunta. O fato foi que ele acabou me convidando para ser padrinho da filhinha deles. Era esse o convite que ele tinha para me fazer. Acho que nem a Magali sabia, porque até ela ficou surpresa, olhou para ele e falou: "Ué, André, mas você não disse que ia chamar o teu irmão e a mulher dele para batizarem a Luísa?" Então, eu falei, mas depois eu pensei melhor, aí achei o meu amigão no Orkut, né? Até porque o Carlos já batizou o filho do nosso primo, então eu decidi chamar o Silvio. E aí, Silvio? Tá dentro? Topa? Olha que o padrinho é o segundo pai, hein? Tem que ter responsabilidade. Não é só dar presentinho no aniversário, não. Tem que visitar sempre. Tentei recusar de todas as formas, mas ele insistiu tanto que a certa altura eu fiquei tão sem jeito que me vi obrigado a aceitar. Ela também não gostou da ideia. Eu percebi. Só não sei por quê. Será que ela também não tinha me esquecido? No meu caso, e posso dizer com toda a certeza do mundo, nunca a esqueci. Mesmo já se tendo passado quase 11 anos. E mesmo que eu até acreditasse que já não a amava. Na verdade, o amor estava só escondido, adormecido. Mas ainda existia. E como era forte. Bastou uma fagulha do olhar daquela mulher para incendiar o meu coração. Desde aquele bendito domingo, que eu não tenho mais sossego. Meu coração está em crise. Bate descompassado à espera de que eu satisfaça a sua vontade. Mas de que jeito? Amo a mulher do meu amigo. A mulher que um dia foi minha. Que poderia ser minha. Mas não é. Adorei ter reencontrado o André. Juro por esta luz que me ilumina. No entanto, se eu pudesse voltar no tempo, jamais teria pego aquele telefone e marcado aquele encontro. Que Deus me perdoe, mas maldito dia em que li aquele recado no Orkut. Maldito dia em que liguei para ele e fui até a sua casa. Eu não precisava estar passando por tudo isso. Nem lembrar dela eu lembrava. Meu Deus, eu estava tocando a minha vida tão sossegado, feliz por estar morando de novo nessa cidade que eu amo tanto. Já nem lembrava do que havia deixado para trás. E aí, de repente, minha vida toda vira de pernas pro ar, de um segundo pro outro. Por causa desta mulher. Te rever, Magali. Foi emocionante. Só que me tirou a paz. Penso em você a cada segundo do meu dia. Lembro de você até mesmo quando não quero lembrar. Aquele amor que estava adormecido no meu peito acordou. Mais majestoso e intenso do que nunca. E agora eu não tenho mais sossego. E agora eu não consigo nem mais trabalhar. E agora eu não consigo mais me concentrar em nada. Para tudo que eu olho, vejo o teu rosto. Só que agora, em vez de meu bem, em vez de meu amor, sou obrigado a te chamar de comadre. Se você soubesse o quanto é difícil para mim sentar à mesma mesa nesses almoços de domingo que vocês inventam de vez em quando. Ah, se você soubesse. Embora talvez você até saiba. Só não sei como o teu marido ainda não percebeu que eu ainda sou louco por você. Está tão na cara. Basta olhar para mim, pro meu jeito, pro modo como pronuncio o teu nome. Ou quando te olho nos olhos. Termina esta minha carta do jeito que comecei. Ah, se arrependimento matasse. Eu jamais teria ido embora para Londrina com os meus pais. Jamais teria me
você. Na verdade, o arrependimento não mata, mas ensina. E desta vez, o que ele me ensinou foi que um grande amor a gente não esquece. Um grande amor pode adormecer, mas quando acorda, volta mais forte do que nunca, levando tudo pelo caminho e arrebentando o coração da gente.